Diversos sentidos e significados são atribuídos às palavras software livre, informática, programação, pensamento computacional, as quais compõem um universo dinâmico em constante transformação das tecnologias e inovações. Somos desafiados cotidianamente pelos avanços tecnológicos. É algo que desperta nossa curiosidade e também o nosso interesse para matutar e conhecer mais sobre a educação e inovação. Vamos fazer esse diálogo no programa de hoje. Fique conosco. Olá, eu sou Thalita Franco, apresentadora do programa Matutando. Uma mulher de pele clara, cabelos cacheados na altura dos ombros. Estou usando uma blusa na cor rosa. Aqui ao fundo eu tenho uma estante com livros e um armário na cor bege. E o intérprete de Libras que está aqui conosco hoje é o Marcelo Bessa, um homem de pele clara, cabelos pretos e vestindo uma blusa também na cor preta. E para matutar sobre essa temática da educação e inovação, o nosso convidado é o professor Wendel Bento Geraldes, do Instituto Federal de Goiás. O professor Wendel é docente do campus Lusiânia, é mestre em Gestão do Conhecimento e Tecnologia da Informação e tem experiência na área de educação, com ênfase em informática em educação. E para você que quer saber mais sobre a atuação acadêmica do professor Wendel, pode acessar, através do QR Code, aqui na tela, o currículo Lattes dele. Professor Wendel, é um prazer tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo aos diálogos do Matutando pela Ciência. E para começar, professor Wendel, podemos afirmar que o mundo é uma aldeia global tecnológica, na vida, na educação, nas relações humanas e sociais, nas linguagens. Estamos vivenciando aprendizagens tecnológicas o tempo todo. Você poderia falar um pouquinho para nós sobre o que é o pensamento computacional e como desenvolver esse tipo de pensamento com estudantes, por exemplo, do ensino profissional e tecnológico? Muito bem, Thalita. Eu sou o Wendel, professor do Instituto Federal de Goiás, campus Lusiânia, e estou vestindo uma camisa branca com o logotipo do Instituto Federal de Goiás, campus Lusiânia. Sou um homem branco, de cabelos castanhos, estou usando óculos, tenho barba um pouco grisalha, estou em um cenário com um fundo azul escuro, e gostaria de falar, então, para vocês sobre a definição do pensamento computacional. O pensamento computacional é uma metodologia de resolução de problemas. Ele se baseia principalmente nos conceitos fundamentais da computação. E não é como resolver problemas através do computador, mas como resolver problemas pensando como um cientista da computação. Esses fundamentos principais e conceituais da computação são a abstração, os algoritmos, a divisão de problemas e o reconhecimento de padrões. Esses 4 pilares do pensamento computacional ajudam o aluno a desenvolver a capacidade de resolução de problemas do seu cotidiano, não só usando o computador, mas pensando como um cientista da computação. E não é só aprender a programar um computador, mas como utilizar esses conceitos fundamentais da computação para a resolução de problemas. Problemas de matemática, problemas de física, de química, problemas de línguas, de ciências, e assim por diante. Na educação profissional e tecnológica, os alunos podem aprender a desenvolver principalmente a capacidade de inovação
e de resolver problemas da indústria, problemas que afetam a sociedade como um todo, e apresentar soluções inovadoras para esses problemas. O pensamento computacional pode ajudar os alunos a desenvolver novas soluções para problemas conhecidos e para problemas que nós não conhecemos ainda e não temos ainda informação sobre eles. Muito bem. Vamos, então, à definição de algoritmo. Eu gosto muito de fazer uma analogia entre o algoritmo e uma receita de bolo. Numa receita de bolo, nós temos os ingredientes necessários para fazer um bolo e nós temos o modo de fazer, que são as instruções de como esses ingredientes devem ser misturados, a proporção em que eles devem ser misturados e qual o tempo que o bolo deve ficar no forno, por exemplo, a temperatura do forno. Então, o algoritmo nada mais é do que são instruções para solucionar um problema, e são essas instruções, através de uma linguagem de programação, uma linguagem própria, que nós entendemos e que o computador também entende, que usamos para instruir o computador de como ele deve solucionar esses problemas. Então, nada mais é o algoritmo do que uma receita de bolo, mas uma receita de bolo que pode solucionar vários tipos de problemas diferentes. E essa área da informática em educação é bastante ampla, né, professor? E com muitas possibilidades de desenvolvimento e aprendizagens. Fala para a gente, professor Wendel, programar é bom para as crianças? E a partir dos seus estudos e pesquisas, quais são as análises sobre o ensino de programação nas escolas? Sim, isso é muito importante. Programar, hoje, nos dias atuais em que vivemos, é como aprender a ler e escrever. Esses conceitos fundamentais que ajudam as crianças a entender o mundo que as cerca, por exemplo, lendo livros, ou então escrevendo textos sobre aquilo que elas reconhecem no mundo, também pode ser interpretado na computação como aprender a programar. Aprender a programar hoje é tão importante quanto aprender a ler e escrever. Pois, ao aprender a programar, conhece-se o problema, aprende-se sobre ele, cria-se uma solução para esse problema através da transformação dessa solução em um algoritmo, e aí transforma-se isso realmente num programa através de uma linguagem de programação. Então, não só aprender a programar é bom para as crianças, mas é bom para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, para os idosos, ou seja, todas as idades, elas podem se beneficiar da aprendizagem da programação. É muito comum observar que hoje as pessoas utilizam o computador como meros usuários, utilizando a máquina, utilizando os programas para realizar tarefas do dia a dia, né? Como conversar através de um mensageiro instantâneo, de um sistema de mensagens, ou enviar um e-mail, ou assistir um vídeo, mas poucas pessoas conhecem como esses programas realmente funcionam. E ao conhecer esses programas, é possível melhorá-los, é possível trazer a eles mais inovação, e é possível atender o maior número de pessoas possível com essas soluções. Então, aprender a programar ajuda a desenvolver o pensamento computacional e ajuda a trazer para essas crianças a capacidade de resolução dos problemas do nosso cotidiano. Professor Wendel, qual foi o resultado da pesquisa sobre a percepção dos estudantes em relação ao plágio acadêmico e também as ações para a sua redução? Muito bem. Os estudantes percebem o plágio como algo que prejudica o desenvolvimento de novas ideias. Apesar dos estudantes fazerem uso, né, de cópias ou de artigos ou de textos encontrados na internet, é possível ver na pesquisa que os estudantes percebem que isso, de certa forma, os prejudica, porque prejudica a sua capacidade de dissertar sobre um determinado assunto e acaba que prejudica também a sua capacidade de pesquisar sobre aquele assunto. Os alunos acabam entendendo que pesquisa é igual a cópia e não procuram desenvolver a metodologia de pesquisa científica, o levantamento bibliográfico, a coleta de dados, e tudo isso
né, que faz parte de como fazer ciência, de como realizar a ciência. Então, os alunos têm essa dificuldade, mas percebem o quão prejudicial é o plágio dentro do meio acadêmico. Professor Wendel, essa é uma temática extremamente presente no nosso cotidiano e é sobre a qual nós precisamos matutar e aprender mais. Vamos continuar o nosso diálogo no próximo bloco. Voltamos já! Educação e inovação é a temática do nosso Matutando de hoje. Já dialogamos sobre as características do pensamento computacional e também a respeito do ensino de programação nas escolas. Agora vamos dialogar com os estudantes do IFG através do quadro Que Ciência? Sou Kézia de Felipe da Silva e Silva, sou do primeiro ano do curso Técnico em Química, estudo no Instituto Federal de Goiás, no campus Aparecida de Goiânia, e queria fazer uma pergunta relacionada à ciência. Queria saber qual é o conceito da ciência. Muito bem, vamos então à definição de ciência, ao conceito de ciência. A ciência nada mais é do que a arte da descoberta. Vamos fazer, então, uma comparação. Imagine o computador que você usa, a internet que você usa, o transporte que você utiliza para ir para a escola, ou até mesmo as tecnologias que nós utilizamos no nosso dia a dia. Sem a ciência, essas tecnologias não existiriam. A ciência se baseia no estudo, na coleta de dados, na análise de dados, na preparação desses dados para uma boa análise e um bom resultado, e esses resultados acabam que ajudam a conhecer melhor sobre aquele assunto e preparar o cientista e a sociedade para uma inovação. A inovação nada mais é do que o aperfeiçoamento de algo que já existe, mas através da ciência. É com a ciência que nós conseguimos evoluir a nossa sociedade e resolver muitos problemas que nos afligem há anos. A descoberta da penicilina, por exemplo, fez com que nós acabássemos com vários tipos de doenças. E a computação nos ajudou, por exemplo, a decifrar o genoma, o DNA humano. Então, a ciência é algo que nos auxilia à solução de vários tipos de problemas. Professor Wendel, e em contribuição ao desenvolvimento das tecnologias e inovação no campo escolar, nós indicamos para os nossos estudantes e também para toda a comunidade em geral a participação na primeira Feira de Ciências Integrada do IFG. A programação especial da FECIM ocorrerá no dia 19 de outubro de 2023 no Espaço Cultural Martim Sererê, em Goiânia. E dando continuidade aos nossos diálogos, professor Wendel, são diversas as possibilidades de inovação tecnológica no campo educacional. Fale para a gente um pouquinho sobre as suas experiências relacionadas ao uso do podcast como ferramenta de ensino e a respeito também da mediação tecnológica como auxílio na inclusão de estudantes da educação especial. Muito bem. Em 2020, nós passamos por uma das piores pandemias da história da humanidade, pandemia de Covid-19. Foi algo que nos fez ficar em casa, adotar o isolamento social e, por algum tempo, nos afastarmos da escola, do ensino presencial. Mas, nesse período, foi necessário desenvolver novas formas de alcançar os alunos e de levar o processo de ensino-aprendizagem até eles. Nós imaginamos aqui no campus Lusiânia como fazer esse processo de ensino-aprendizagem de uma forma simples, barata, e que fosse acessível a todos os nossos estudantes. Eu, como professor da área de tecnologia da informação, pensei em utilizar a própria tecnologia da informação
para alcançar esses estudantes. Foi quando veio a ideia de utilizar o podcast para alcançar esses alunos. O podcast feito de uma forma simples, utilizando um software de gravação de áudio, um microfone, um fone de ouvido, e o professor ou o estudante pode realizar uma entrevista ou pode fazer a narração de algum texto. Então, nós preparávamos os textos, né, com bastante cuidado, com um levantamento bibliográfico, uma revisão de texto, e depois nós produzíamos esses podcasts com conteúdo que os estudantes estudavam, né, antes da pandemia, e nós conseguimos enviar esses episódios através de uma plataforma de podcast para esses estudantes, para que eles pudessem, ao longo dos meses, consumirem esse material didático e em qualquer lugar, utilizando o seu próprio aparelho celular, por exemplo, um fone de ouvido, e um acesso à internet. E esses alunos, então, nos davam um feedback, nos davam um retorno daquilo que eles haviam escutado, e isso fazia com que nós produzíssemos outros episódios, e assim por diante, tornando isso um círculo virtuoso de ensino-aprendizagem. Professor Wendel, um dos assuntos mais comentados atualmente em todos os meios de comunicação e redes sociais gira em torno da inteligência artificial e especialmente da ferramenta ChatGPT. O senhor poderia falar para nós a respeito disso? Muito bem. A inteligência artificial, ela existe há muito tempo, praticamente desde a invenção do primeiro computador digital, e ela vem sendo estudada ao longo dos anos, com bastante interesse por pesquisadores, cientistas da computação e estudantes de computação também. O ChatGPT é uma forma de se utilizar a inteligência artificial. O computador, como é uma máquina que reconhece padrões e consegue trabalhar com um enorme volume de dados, ele acaba por auxiliar o processo decisório em algumas situações muito específicas. E a inteligência artificial é utilizada para isso. Então, no caso do ChatGPT, ele pode ser utilizado, por exemplo, para responder perguntas sobre diversos assuntos, utilizando uma grande base de dados, que é a própria internet, e utilizando o reconhecimento de padrões. Essa base de conhecimento da qual o ChatGPT se alimenta, acaba por trazer respostas bem específicas e bem padronizadas sobre determinados assuntos. O que eu posso dizer sobre o ChatGPT e a educação profissional é que ele vem sendo utilizado tanto por alunos quanto por professores para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, por exemplo, de programação. Os alunos acabam utilizando o ChatGPT para submeter os seus códigos, os códigos-fonte dos seus programas, as instruções realizadas no computador, para que a inteligência artificial ela possa conferir, analisar, verificar e validar se esse código realmente vai funcionar com eficiência e eficácia e auxiliar o aluno, por exemplo, dando sugestões de melhoria para esse código-fonte. Então, no processo de ensino-aprendizagem de programação, o ChatGPT vem sendo utilizado com bastante sucesso. E hoje nós aprendemos muito no nosso programa a partir deste diálogo sobre educação e inovação. O nosso muito obrigado, professor Wendel, por compartilhar conosco os seus conhecimentos. E com o desejo de saber mais sobre essa temática, e antes de finalizarmos o nosso programa, você poderia nos indicar uma produção cultural que aborda esses assuntos que dialogamos aqui? Sim, existem textos, livros e vários materiais na própria internet que abordam o tema do pensamento computacional, grupos de discussão e também filmes que falam sobre a computação e como ela foi criada, e filmes que utilizam a computação como um meio para expressar ideias
e também trazer a tecnologia para dentro da realidade das pessoas. Então, eu indico alguns filmes, como O Jogo da Imitação, por exemplo, que fala do pai da computação, Alan Turing, e como ele construiu um dos primeiros computadores digitais, né, na Segunda Guerra Mundial. É um ótimo programa para que as pessoas possam entender a computação e como ela nos ajuda no nosso cotidiano. E eu gostaria de agradecer a essa oportunidade que me foi dada para falar sobre esses assuntos que são bastante interessantes e que são estudados no mundo todo. O pensamento computacional, a informática na educação, todos estes assuntos têm como principal objetivo utilizar a informática como um meio para que a educação possa se desenvolver, possa melhorar e possa ajudar os estudantes a se emanciparem e também melhorarem a sua capacidade de solução de problemas. Essa oportunidade de falar sobre esse assunto foi muito importante para nós, e também gostaria de dizer que nós fazemos parte, eu e alguns professores aqui do campus Lusiânia, de um núcleo de pesquisa chamado Núcleo de Inovação, Tecnologia e Educação, que tem como principal objetivo estudar assuntos relacionados à informática e educação, a tecnologias educacionais, o pensamento computacional, a aprendizagem criativa, o STEAM, a robótica, a computação interativa e vários outros assuntos importantes e bastante caros à educação profissional e à educação como um todo. Neste momento, nós temos uma pesquisa que está procurando adaptar material de ensino de computação para deficientes visuais, que são estudantes que cada vez mais chegam até as nossas portas, ingressam nos nossos cursos e precisam de material didático adaptado para que possam aprender com tanta qualidade quanto os alunos videntes, por exemplo. Professor Wendel, mais uma vez, o nosso muito obrigada. Foi muito bom matutar e aprender com você sobre educação e inovação. Agradecemos também à Pró-Reitoria de Ensino pela indicação e proposição desse episódio, e em especial à professora Larissa Messias Moraes. Siga nossas redes sociais e continue acompanhando o Matutando pela Ciência. Tchau, tchau!